Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que diz: Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Talvez você viu esse versículo e a primeira coisa que você pensou foi: lá vai falar sobre divórcio. E sim, nós vamos falar sobre divórcio. Mas não exatamente o que você está pensando. Porque muita gente, quando vai para a Bíblia e vai falar sobre o tema de divórcio, a pessoa pensa naquelas mulheres que às vezes estão sofrendo, estão passando muitas dificuldades, tem um marido agressivo, um marido que atrai, e a gente sabe que esse tipo de coisa acontece dos dois lados do casamento, mas acho que em comum é maior, né, os homens fazerem esse tipo de coisa com as mulheres. Mas não é bem isso, tá? Não é tão simples assim. Você olhar e falar assim: Deus diz que ele odeia o divórcio, então logo você, sei lá, uma mulher que está sofrendo na mão do marido, que está sendo agredida, que está sendo desrespeitada, que está sendo humilhada, que está sendo maltratada, você tem que permanecer casada porque Deus odeia o divórcio. O engraçado é que eu nunca escuto essas pessoas falarem: Deus odeia a violência doméstica. Eu nunca escuto eles falarem: Deus odeia a traição. É sempre: Deus odeia o divórcio. Mas parece que o pessoal não vê o outro lado da história e não entendem que esse texto aqui não está sendo escrito para uma mulher que está passando por muitas dificuldades e está pensando: será que eu vou divorciar do marido? Está sendo escrito para homem. Esse texto aqui está sendo escrito, a intenção original dele aqui é para o homem ler. O foco aqui, a gente sabe que a Bíblia é para todos, mas nesse versículo aqui a gente vê que Deus está falando: Deus não o fez um só com a sua esposa? Não sejam infiéis. Permaneçam fiéis à sua esposa da sua mocidade. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade. Então entenda, é o homem que está errado aqui e é com ele que Deus está falando. Não é com a mulher falando assim: eu sei que você está sofrendo, mas aguenta firme porque não pode divorciar. É o contrário. É falando para o homem: olha, tá vendo essa mulher que está com você? Você não pode simplesmente largar dela porque deu vontade. Porque muitas vezes era esse tipo de coisa que o pessoal fazia naquela época. E na época de Jesus a gente vê, né, alguns fariseus chegando e falando assim: o homem tinha várias mulheres e aí ele não queria mais ficar com ela, então arranjou outra. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente lendo esse texto é que o casamento é uma coisa séria. Casamento não é brincadeira. Casamento não é uma coisa para você fazer porque é divertido, porque é legal, porque eu tô afim. O casamento é uma coisa séria. Se você encontrou uma pessoa que você ama, uma pessoa que te compreende, que vocês se dão bem, que vocês têm essa conexão, o que você sente por ela é muito maior do que só uma atração sexual ou a beleza dela te chama atenção. É uma pessoa que você olha e fala assim: olha, se essa pessoa, sei lá, se acontecesse uma coisa terrível com ela e ela mudasse completamente, né, tivesse algum acidente e algo mudasse completamente, ela não fosse mais essa pessoa bela que ela é, ainda assim eu amaria essa pessoa porque ela é a mesma pessoa. É por essa pessoa que eu estou apaixonada, por essa pessoa que eu quero ficar junto. Nós temos anos de experiência de relacionamento. Eu sei que é com essa pessoa que eu vou ficar, que eu desejo, que eu quero ficar o resto da minha vida. O casamento é uma coisa séria. Ele não é uma brincadeira para você fazer em Las Vegas quando você está afim. Não é um papel que você assina. Isso é uma coisa do governo. O governo quer que você assine um papel lá dizendo que você deseja casar e aí, de acordo com os documentos, agora você é uma pessoa casada. Vai tirar todos os seus documentos de novo, porque agora você é casado, tem que tirar os documentos de novo. Isso não tem nada a ver
com o casamento que Deus projetou, onde o homem e uma mulher têm que se respeitar, têm que se amar, têm que viver em união e unidade, porque os dois se tornam um, eles deixam a sua família, deixam os seus pais e se unem e se tornam um. E o que a gente vê às vezes são alguns casamentos que as coisas deram muito errado. Às vezes as coisas dão certo. Às vezes são pessoas que conhecem a Deus e querem andar no caminho, têm as suas dificuldades, todo casamento tem dificuldade. Aliás, o pessoal fala muito de todo casamento tem dificuldade. Mas assim, todo relacionamento humano tem dificuldade, tá? Se você sair com seu amigo e você ficar um mês com ele numa casa, numa viagem, você vai brigar, vocês vão discutir, em algum momento vocês vão ter dificuldade, tá? Isso acontece com todo mundo, não é só no casamento que dificuldades aparecem, no namoro também aparece, né? As dificuldades aparecem em qualquer tipo de relacionamento. Na amizade vocês também vão brigar, também vão discutir, também vão ter que bater boca e às vezes vão ter que se arrepender do que falaram e pedir perdão. Em todo tipo de relacionamento humano tem dificuldade. Eu sei porque eu trabalho com público e quando você trabalha atendendo pessoas, você vê que pessoas são difíceis. Pessoas às vezes enchem a paciência. Então, pessoas trazem dificuldade. Você quer não ter dificuldades na vida? Não é possível. Mas vou viver sozinho ermitão, vou viver sozinho numa ilha. Você vai arranjar uma bola de vôlei, pintar uma cara e começar a conversar com ela, porque o ser humano não é feito para viver sozinho. Então aguenta. Dificuldades existem, fazem parte da vida. Mas o que não pode existir, voltando ao tema do divórcio que a gente estava falando, o que não pode existir é um relacionamento onde claramente um lado está comprometido, e muitas vezes é a mulher que... E a gente vê muito isso nas igrejas às vezes, né? A mulher, ela tá lá, ela ora, ela intercede pelo bem do relacionamento dela. E muitas vezes o marido nem quer saber de ir para a igreja, não sei porquê, mas os homens têm muita dificuldade de ir para a igreja junto com a mulher. Tem muitos casais que a mulher tá lá orando, intercedendo pelo bem da relação deles e o homem tá assistindo futebol, ou tá bebendo com os amigos, ou fazendo alguma coisa, qualquer coisa, menos lutando pelo bem do relacionamento dele. Isso é a experiência que eu tenho visto. Não estou dizendo que todo mundo é assim, tá? Não vem querer me falar, mas no meu caso específico não é assim. Eu conheço pessoas que não é assim. Esse é o tipo de experiência que com os meus quase 40 anos de vida eu vi muitas vezes. Mulheres que às vezes sofrem, às vezes, né, realmente vivem num relacionamento muito difícil, muito complicado. Homens abusivos, homens infiéis, homens agressivos. E aí você vai falar o quê? Você vai falar para essa mulher que ela tem que aguentar isso porque Deus odeia o divórcio? Lembre-se que toda vez na Bíblia que Deus está falando que odeia o divórcio, Ele está falando para o homem. Olha, trate bem a sua esposa, trate bem a sua mulher, seja fiel com ela, seja correto com ela, trate ela com amor, com compaixão, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Deus fala tudo isso para os homens. Mas o homem não faz nada disso? Acha que ele pode fazer o que ele quiser? Não, e a mulher tem que continuar lá, tem que continuar casada, porque Deus odeia o divórcio. Mas a gente lendo o que está escrito aqui, olha, no versículo 15 fala que Deus quer filhos dedicados a Ele, guardem o coração e permaneçam fiéis à esposa. Então, antes de ficar falando Deus odeia o divórcio, lembre-se que esse mesmo Deus falou, seja fiel à sua esposa. Porque o homem trai a mulher, de novo, eu sei que esse tipo de coisa acontece, mulheres também traem homem, mas creio ser mais comum. O homem trai a mulher, e aí ele trai a mulher várias e várias e várias vezes. Mas não pode divorciar, porque você tem que continuar casada comigo porque Deus odeia o divórcio.
Mas Deus também odeia a infidelidade, a traição, o jeito que você está maltratando esta mulher. Deus não se agrada de nada disso. E aí? O que você vai fazer para corrigir isso? Eu também não estou dizendo que o divórcio é alguma solução. O divórcio, ele parece uma porta que fica no final de um longo corredor e que você tentou de todas as maneiras não chegar naquele final. É um corredor imenso, imenso. Você tentou, você procurou portas em todo o caminho. Se o casamento está com dificuldades, está com problemas, busque ajuda. Busque aconselhamento do seu líder, do seu ministro, do seu pastor, de um conselheiro, de um terapeuta. Uma pessoa que vai estar interessada em te ajudar a salvar a sua relação. Não a pessoa que vai falar assim, casa divorcia, tanto faz, não sei o que lá. Não, não é com esse tipo de pessoa que a gente tem que buscar conselho. Até porque se você está disposto a salvar o seu relacionamento, é porque você ama aquela pessoa. E é possível salvar uma relação que hoje você olha e fala, não tem como, é impossível mudar. Deus transforma. Mas para haver mudança, tem que ter mudança nas duas partes. Não dá para uma pessoa só segurar um casamento de pé. Não tem como. E quem sabe, talvez Deus toque no coração daquele homem ou daquela mulher e vocês ainda possam salvar esse relacionamento. Mas no final de tudo isso, se realmente, depois de tentar e se esforçar, a pessoa não quer ouvir, ela continua sendo infiel, ela continua sendo violenta, ela continua sendo esse terror de pessoa na sua vida, ela continua praticamente mantendo refém nisso que não é mais um casamento, é um sequestro. Então, como Moisés falou ali na época, e como Jesus lembrou quando os fariseus foram questioná-lo, né? Que o divórcio não era o plano A, não era a intenção. Deus nunca quis que isso acontecesse. Mas saiba que Deus também é contra a violência. Deus também é contra a traição. E entre você permanecer preso, cativo, num casamento que não é mais um casamento, é um sequestro, porque não há respeito, não há amor, não há compreensão, não há amar esta mulher como Cristo amou a igreja. Se você estiver num relacionamento desse, você precisa de ajuda. Talvez dê para salvar essa relação. Tomara que dê, tomara que seja possível. Não desista de primeira. Tente salvar a sua relação. Mas se realmente for impossível, não fique presa a essa pessoa para sempre. Não fique presa a essa pessoa para sempre, porque você não está salvando a sua vida e nem a vida da outra pessoa, simplesmente estando preso nesse sequestro disfarçado de casamento. Se você é uma pessoa que está passando por um momento desse difícil, se você já tentou salvar sua relação e já chegou no momento da agressão, lembre-se também que existe o número 180 que você pode ligar se você precisar de ajuda, se você precisar denunciar alguém que está sendo agressivo com você. Saiba que não é porque nós servimos a Deus que nós vamos deixar a violência continuar. Não é porque nós acreditamos em Deus e acreditamos na santidade do casamento que a gente vai permitir que o mal continue acontecendo, que o pecado, que esse mal, essa coisa maligna da violência continue na sua vida, continue contra você. O servo de Deus, ele não é a pessoa que passa do outro lado da rua ignorando o necessitado. O servo de Deus, ele deve ser como o bom samaritano, que para e ajuda aquela pessoa que está precisando. E talvez, dependendo de como for o seu, entre aspas, casamento, talvez você esteja precisando de ajuda agora. E não é o momento de sofrer sozinho e ficar anos e anos e anos
só orando, falando. Muda o coração dele. Chega um momento em que você precisa tomar uma atitude. Então, por mais que me doa dizer isso, o divórcio ele não é uma solução, ele não é um plano, ele não é uma coisa para resolver problemas com facilidade. O casamento ele sempre foi para ser algo sério. Mas tem pessoas que fingem de casamento e maltratam as outras pessoas, fingem de casamento, mas são infiéis e não respeitam a Deus, o juramento do casamento, não respeitam o cônjuge, não respeitam nada e nem ninguém. E às vezes você é a única pessoa que está aí parada respeitando o seu marido ou respeitando a sua esposa, enquanto o outro é infiel e te maltrata e te agride. Isso não pode continuar assim. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é isso que Deus quer para você. Que você possa ter um bom dia. Fique com Deus. Fique na paz. E lembre-se que Deus tem uma vida melhor para nós. Se você está passando por um momento desse, existe solução. Existe salvação. Deus pode te ajudar. Não ache que você precisa sofrer para sempre. Não ache que você precisa sofrer e que não tem saída. Deus te ama e Ele quer o que é melhor para você. Até a próxima.